Ok? Boa tarde, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Descansaram? Sim ou não? Sim, né? Espero que sim. Esse sábado abençoado que Deus nos deixou, né? Estamos mais uma vez aqui com o nosso projeto Renova, com o nosso convidado, o professor Leandro, que disponibilizou o seu tempo, né? Para nos ensinar um pouquinho sobre as atividades físicas. E é com ele que começaremos a fazer a oração, a nossa introdução, e eu peço para o professor Leandro fazer uma oração para nós. Pode ser, professor Leandro? Pode ser sim, vai ser um prazer. Então, vamos orar então? Oremos. Querido Deus, eterno Pai que habita no mais altos céus, a Ti, Pai, engrandecemos o Seu santo nome neste momento, porque o Senhor, sabemos que o Senhor está permitindo que, através deste sistema, mesmo de forma online, sabemos que tudo isso acontece porque o Senhor permite em nossas vidas e que estamos aqui porque o Senhor nos cuidou de cada um de nós e nos guardou e que agora, neste momento, estamos aqui para falar um pouquinho de como cuidar do corpo e como a gente pode ter uma vida mais plena também na questão espiritual, Pai. Então, que o Senhor possa estar conosco, conduzindo através do seu Santo Espírito e que tudo que for ser feito aqui para a honra e glória do seu santo nome. E é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, professor Leandro? Pessoal, e aí, como vocês estão com esses dias, quase indo para o 23º dia do Projeto Renova? Tudo bem? Alimentação ok? Tá seguindo ali, ó, as nossas orientações? Eu espero que sim, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E os restantes finais vão ficar com o professor Leandro, tá bom? Obrigada. Obrigado, irmão. Obrigado. Então, vamos lá, né? O pastor está aí com a gente, né? Qualquer coisa, a perguntinha que forem no caso, for aparecendo aí, só vamos tentar aqui de alguma forma ajudar vocês, tá? Hoje, na verdade, no nosso último encontro que eu falei de atividade física, nós falamos meio no aspecto geral, né? Trazendo um pouquinho para os cuidados que você tem que ter para a questão de lesões, tá? Hoje em dia, nós temos que ter muita preocupação com isso, porque é algo que afeta tanto iniciantes quanto pessoas que já estão na caminhada aí, já vamos tentar trazer um pouquinho da prática de exercício na questão quando você está iniciando, os cuidados que você tem que ter para que supostamente seria positivo passe a ser algo negativo, né? Então, a gente vai, na palestra de hoje, esse lado. E não só de começar uma atividade física, o que eu tenho que fazer durante uma atividade física e o que eu tenho que fazer após uma atividade física, tá? E isso precisa ser observado, né? Somente para pessoas que estão começando ou que já estão há algum tempo parado. Então, a gente vai levar um pouquinho disso, porque tem essa preocupação, tá? Você vê muitas vezes as pessoas entrarem em uma academia, por exemplo, aí ela faz aquele pacote, né, de 1 ano e ela não vai 1 mês, né? Por que que isso acontece? Né? Por que que isso ocorre? Né? Por que que eu começo a fazer uma atividade e eu desisto no meio do caminho, né? E aí a gente vai tentar levar um pouquinho isso para vocês também, porque é uma preocupação que isso não pode acontecer, na verdade, né? Primeiramente, eu acho que eu fui um pouco mal educado, não sei, mas acho que eu esqueci de dar meu boa tarde a todos que estão aí, né? Uma boa tarde, um feliz sábado a todos que estão aí, que Deus possa abençoar todo mundo, né? E a gente já começou já direto com a palestra, né? E que Deus possa abençoar todo mundo aí, né? Que está nos acompanhando tanto pelo Facebook quanto pelo Zoom,
né, que nós temos pessoas aqui pelo Zoom, então que Deus possa abençoar a vida de vocês e que hoje possa ser uma palestra de, de, de orientação para que você possa ter uma vida plena. Então, é o seguinte, vamos partir do ponto de uma pessoa que está à procura de uma atividade física. Vamos partir por aí. Você imagina uma pessoa que ou nunca praticou ou que já faz muito tempo que está parado, né? Como que tem que ser o treino dela? Né? Ela já tem que chegar chegando na academia ou já chegar chegando correndo, né? Como que tem que ser isso? Aí essa aqui é a questão, porque não é fator, porque eu estou pesado, porque eu estou magro demais, não. Existem magros que não praticam exercício, né? E para esse serve o mesmo que serve para um gordinho, óbvio que de forma num treino tem que ser um pouco diferenciado, sim, por conta do fator peso, né? Mas os cuidados têm que ser o mesmo, tanto para o magro quanto para o gordinho, né? Porque o gordinho, mesmo o magrinho, ele faz muito tempo que ele está parado, a resistência dele já não é mais a mesma, né? Então, ele já quer chegar numa academia correndo que nem um doido, já levantando peso, um exemplo, né? Levantando peso além do que ele suporta, e aí ele vai 1, 2 semanas e aí ele acabando deixando o dinheiro dele para academia lá, né? E acabar perdendo tudo que ele investiu. Essa que é a realidade. Então, o que você precisa tomar cuidado? Primeiramente, quando a gente inicia, logicamente que um exercício ele não pode ser de alta intensidade, que eu falo assim, algo que seja muito além do que seria no momento dele. Porque uma coisa é você pegar um atleta, outra coisa é você pegar um intermediário que está ali, né, já está treinando já há algum tempo, e outra coisa é você pegar uma pessoa que está começando. E essa é a questão, né? O problema, muitas vezes, você pega, assim, uma pessoa que quer correr, por exemplo, ela já começa a querer já sair correndo como as pessoas estão aí na rua, já 7 quilômetros, 10 quilômetros, ela não vai começar assim. Ela precisa começar com uma caminhadinha de leve, né? Uma caminhadinha de leve para melhorar ali a resistência dela, né? Porque existe fator ali pulmonar também que entra, né? A gente precisa ali da nossa resistência para fazer uma prática por exemplo, de uma corrida. Eu já não começo de uma corrida de uma vez. Eu preciso tomar um pouco de cuidado com a questão de peso também, quando eu chego numa academia, né? Não é o jeito certo chegar lá e já querer pegar um peso, por exemplo, tem um cara lá levantando 50 quilos de cada lado. Você não vai chegar levantando 50 quilos de cada lado, você vai começar de forma gradual, né? De forma gradual. Então, você vai começar com menos peso. E ainda dependendo do seu objetivo. Porque, às vezes, o seu objetivo é manter uma resistência, melhorar a resistência, às vezes é melhorar a força, depende do objetivo que você tem. É o seu fator emagrecer, se você tem uma questão de hipertrofia, por exemplo. Não é o mesmo treino de uma pessoa que quer, por exemplo, né, sabe aquelas pessoas que querem ganhar músculo e tudo mais? A gente chama de trabalho de hipertrofia, né? Então, quer ganhar musculatura e tal. Não é o mesmo trabalho de uma pessoa que, por exemplo, quer emagrecer ou ou melhorar a resistência, né? Não sei se o pastor ia me fazer alguma pergunta, que ele deu uma... Professor Leandro, só um pedido, se possível, é o seguinte, para a gente visualizar Sim. aqui melhor, se você poderia deitar a sua câmera, para colocar na horizontal. Deitar? Isso. Peraí, Fica melhor para a bem sim. transmissão e para a gente poder te visualizar melhor. Por gentileza. Eu vou só fechar um pouquinho a câmera para ajustar aqui, tá bom? Tá ok. Para não ficar negócio... E enquanto o professor ajusta, você que está aqui no Zoom e também você que está aí no Face, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira perguntar para o professor, escreva aqui no chat, tá? Do Zoom, você que está aqui no Zoom, e você que está no Face, escreva no chat do Facebook que a gente passa a pergunta para ele, tá ok? Tá certo? Então,
Qualquer pergunta que você queira fazer sobre essa parte, atividade física, sobre essa questão do assunto que ele está falando, da importância do mexer o corpo, do exercício, que é tão importante para a nossa saúde, entendeu? Então, se você tiver alguma pergunta, por favor, pode escrever, tá certo? Que a gente passa para ele, tá bom? Professor, muito Melhorou obrigado. aí, pastor? Beleza. Melhorou? Melhorou. Maravilha. Obrigada, professor. Maravilha, maravilha. Nada. Então, vamos lá. Vamos retomar o que eu estava falando. Então, o trabalho que é para uma pessoa que, por exemplo, vai fazer uma hipertrofia não é o mesmo que uma pessoa que vai fazer um trabalho para melhorar a resistência ou melhorar, ou fazer ali um trabalho de para emagrecer, né? Para perder peso. Então, precisa ter todo um cuidado, até porque isso pode haver prejuízos lá na frente, tá? Por exemplo, para a gente partir um pouco de uma forma mais prática, né? Existem alguns exercícios que a gente, às vezes, não leva muito em consideração, mas a musculatura ajuda muito na prevenção de... o fortalecimento da musculatura ajuda muito na prevenção de lesão. Se você pega, por exemplo, a questão do joelho, que é muito comum a gente ouvir falar de lesões de joelho, né? Mas eu sinto muita dor no meu joelho, né? Até mesmo para andar eu sinto dor no meu joelho, porque às vezes você não fortaleceu de forma adequada. Nós temos a nossa musculatura que está ali, né, no quadríceps, né? Tem a posterior da coxa, tem a vasto lateral, vasto medial, que são musculatura extremamente importantes ali para prevenção de lesão de joelho. Então, como que eu posso prevenir, por exemplo, uma lesão de joelho? Fortalecer ali a musculatura da coxa, né? Da região ali da nossa coxa. Então, assim, quadríceps, né? Então, a gente, agachamento, um afundo, um avanço. Não sei se você, talvez eu vou falar de modo um pouco grosso, mas quando a gente percebe ali nossa musculatura, não tem aqueles duas pontinhas que fica ali próximo do joelho, do músculo, né? Ficam duas pontinhas assim, próximo do joelho ali, né? O vasto medial, por exemplo, que é o que fica do lado interno, né, digamos assim, da coxa, não lateral, mas o medial, ele é mais complicado de trabalhar. Então, assim, você vai trabalhar ele de forma o quê? Num avanço, num afundo, né, que nós temos ali, se você entrar ali na internet, ali, digitar ali, avanço, afundo, você vai perceber ali um pouco a diferença de um para o outro, né? São musculaturas que previne lesão, porque, assim, articulação, quando a gente fala em questão de articulação, existem pontos importantes, principalmente de joelho, e a gente vai entrar um pouquinho na prática também, porque, assim, existe, às vezes, algo meio cultural de anos aí, né, talvez lá atrás, que eu preciso alongar para depois treinar, né? E aí eu faço o meu treino. Não, você não alonga, porque alongamento, na verdade, ele tem que ser algo à parte ou no final do seu treino, tá? Digamos assim, porque o alongamento, na verdade, ele é uma forma de relaxar a sua musculatura, e no momento que você vai realizar o seu treino, você não vai precisar de relaxamento, você precisa de um aquecimento. E é a diferença de aquecimento para alongamento. Alongamento é uma coisa, aquecimento é outra. É igual carro. Vamos partir no carro. Você levanta pela manhã e está aquele frio, né? Você precisa o quê para você poder sair do carro? Você não precisa aquecer o carro antes de sair? O nosso corpo é a mesma coisa, né? Então você precisa fazer movimentos, né, de aquecimento para que a gente possa ter ali uma prática mais que seu corpo possa ali ter um melhor resultado na hora que você for fazer a parte principal. E no final, sim, no final você pode encerrar com um alongamento, você pode encerrar com um exercício, diminuindo o exercício, na verdade. Vamos pensar numa caminhada, por exemplo, numa corrida, tá? Porque eu amo corrida, então é o que eu gosto hoje, eu amo corrida. Então você pensa assim, eu comecei vou levantar de manhã, vou fazer uma corrida, certo? Então eu vou começar com um aquecimento de manhã, né?
Posso fazer aqueles aquecimentos que são educacionais de corrida, que nós temos, às vezes, pela internet. E a gente até, de repente, pastor, mais para frente, a gente pode fazer alguns treinos, aí pegar num domingo de manhã, se você quiser. Aí a gente faz o pessoal topar aí, ó, né? A gente pode fazer uma live com alguns treinos de manhã também, num domingo aí. Ou, sei lá, de forma presencial, não sei, né? Quem sabe? E a gente pode aí, de repente, fazer algo mais prático com eles, né? Se todo mundo topar aí, a gente, né? Não sei se isso vai ser possível, mas para a gente pode combinar isso. E assim, Luizinho, quando você começa... Luizinho. Professor, o Luizinho vai ter que estar com a gente, Luizinho. Não adianta. Ah, bora aí, Luizinho. Não tem que entrar. Então, assim, você pode começar com um exercício... você sempre começa sempre de forma mais leve. Por exemplo, você vai para uma academia. Digamos que na academia você levanta 10 quilos de cada lado, certo? Um exemplo. Você não vai começar já levantando na academia 10 quilos. Você vai fazer os mesmos movimentos, só que, por exemplo, só com a barra, sem peso, para aquecer. Vai fazer ali umas 10, 15 repetições, e depois você vai começar a levantar os 10 quilos que já é de habitual seu. Né? Um exemplo, na corrida, como eu falei, você vai começar um aquecimento, uma corridinha mais leve, né? Começa com uma caminhada, depois você vai aumentando aos poucos, porque isso também ajuda a você evitar lesões, né? Ajuda você a evitar lesões. Existem algumas coisas no nosso organismo feito por Deus que é algo sensacional, né? E assim, só que, por exemplo, nós temos no nosso joelho uma coisa chamada líquido sinovial. Ele é um líquido que, como se fosse ali, é que fugiu a palavra agora na cabeça, uma espécie de lubrificante, então, do seu joelho. Se você não faz o aquecimento adequado para você fazer a prática, esse líquido ele fica num local diferente. Se você começa a fazer o exercício, não deu tempo dele, né, ali lubrificar o local da sua articulação. Então, você vai forçar ali suas articulações, por exemplo, do joelho, um exemplo. Vamos pensar numa corrida, tá bom? Quando você realiza o aquecimento correto e ele sai de forma correta, aí o que acontece? Esse líquido ele consegue lubrificar corretamente ali a região da articulação, ajuda ali na região da articulação, e na hora que você vai fazer ali o exercício, o impacto que ocorre durante a corrida, isso acaba ajudando a você evitar lesões, tá? Então, isso é a importância de sempre você aquecer em qualquer momento, né? Antes do exercício. Né? Então, eu faço um aquecimentozinho ali de pelo menos 5 minutinhos, de uma forma mais leve, e depois eu entro no exercício em si. Aí eu corro meus 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros, né? Corro meus 20 minutos, meus 25 minutos. E isso é extremamente importante, porque quando você não tem um aquecimento adequado, vai ocorrendo um desgaste das suas articulações. E a articulação não regenera, gente, tá? Não tem, não vem com esse papo assim, eu tomei um comprimido para melhorar na minha cartilagem, uma vez que você perdeu só através de cirurgia e não tem como voltar atrás, né? Não tem como você tomar remédio para melhorar, é só cirúrgico, né? Muitos dos casos são cirúrgicos e aí você acaba tendo prejuízos aí. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, pastor, mas qualquer coisa você pode interromper aí e a gente vai falando aí no decorrer, tá? Fica à vontade aí, eu não... vai interrompendo aí conforme for necessário. Tem duas perguntinhas aí. Fabiane, você quer fazer as duas perguntinhas que estão aí no chat aí do Zoom? Beleza? Faço sim. Ó, a Miss Laine Rocha, ela está perguntando sobre o exercício físico para quem tem fibromialgia. Você tem alguma recomendação? Tá. Exercício físico para fibromialgia. Primeiramente, você precisa saber o grau, né, da sua fibromialgia. Tem sim.
tá? Mas precisa ser acompanhado direitinho, tudo direitinho dentro das academias, dentro do seu profissional que você... E ainda mais assim, fibromialgia é uma coisa que, assim, você precisa, porque é emocional, né? A parte dela, fundamental dela, é mais emocional. E o que ajuda o exercício? Na parte emocional. Então, tem como você trabalhar, né? Já tem alguns estudos que mexe mais, acontece mais por conta da parte emocional dela, né? Então, o que você precisa fazer? Procurar realmente um professor que vai te acompanhar de forma adequada. É lógico que, numa live assim, a gente pegar e falar de forma mais prática, talvez aí não vai ajudar muito. E aí eu preciso saber o grau, né, tudo, mas tem como trabalhar sim, tá bom? Tem como trabalhar sim. E a segunda pergunta é sobre o exercício, a prática de exercício com bicicleta. Então, Aí, é... pode falar. Não, é só para o senhor explicar mesmo. Era só para o senhor explicar sobre a prática de exercício com bicicleta. Tá, na verdade, a bicicleta hoje é algo que vem crescendo bastante no nosso país, né? É bacana, né? Algo que ajuda bastante ali, mas é o que eu sempre falo, tá? Por mais que você faz a prática de um exercício, você não pode esquecer do seu corpo por um todo, né? Por mais que você faça a bicicleta, você tem que pensar que a maior parte que trabalha no exercício de bicicleta, por exemplo, são os membros inferiores, né? Então, na questão do pedal, você está ali pedalando, né? As pernas, e assim, você precisa trabalhar os membros superiores também, né? A questão que eu toquei muito no assunto, e essa é a questão hoje, de falar um pouquinho de lesão, é que todo exercício precisa de um fortalecimento. Você precisa de exercícios educativos para você fortalecer as musculaturas, principalmente aquelas que você vai mais trabalhar, né? Eu conheço, por exemplo, na semana passada, na outra palestra, na outra palestra, cheguei a falar de pessoas que eu conheço que correm e têm problemas de quadril e de joelho, porque não faz o aquecimento adequado e também não faz o fortalecimento adequado. Pessoal, normalmente as pessoas elas querem fazer exercício, mas assim o exercício ele precisa ser trabalhado de forma completa. E aí o que acontece? Acaba virando um fardo, em vez de virar um prazer. Por isso que muitos desistem na hora de praticar exercício, porque começa de forma adequada, não de forma gradual, ou trabalha somente uma parte. Chega uma hora que lesiona e aí a culpa é o exercício, né? O problema foi o exercício, e não é bem assim. Às vezes, a gente precisa ter na nossa mente que, para a gente fazer determinadas coisas, o nosso corpo ele é um todo. Eu tenho membros superiores, eu tenho membros inferiores, eu tenho um abdominal que muitos nem se importam muito com ele, e é o que mantém você ali, é o ponto, vamos dizer assim, de equilíbrio do seu corpo, né? E que precisa ter fortalecimento abdominal, né? Tem que ter um fortalecimento ali do restante do seu corpo, né? Quando você escolhe uma modalidade, é lógico que tem, por exemplo, eu corro, mas eu não só corro, eu vou para academia, eu trabalho meus membros superiores, eu trabalho meus membros inferiores, eu trabalho meu abdômen. Então, assim, eu preciso pensar no meu corpo por completo. E tem exercícios que é somente para uma coisa, né? E outros que levam a outras. Então, precisa ter um pouquinho de... pode partir para a bicicleta, é bacana, questão de emagrecer ajuda bastante, fortalecimento em membros inferiores, principalmente quando você pega muita subida, né? Isso ajuda bastante ali na questão de fortalecimento de membros inferiores, mas é legal você... Eu penso assim, quando a gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar o corpo por um todo. Deus não fez só os membros inferiores, né? É igual normalmente quando as mulheres, né? Chega numa academia e fala assim, eu quero bumbum e perna. Aí você chega para os marmanjos, os homens, eu quero braço. Aí você vê aquela pessoa, né? Os marmanjos com a perna, as canelinhas finas e os braços tudo, né? Troncudo. Aí você pega as mulheres, tudo com os quadril, tudo grandão, mas aqui para cima, né?
tudo fininho, e não trabalha o corpo como um todo, né? Nosso corpo, ele é um todo, né? A gente não pode dividir partes dele, a gente tem que trabalhar ele por geral, né? Então, assim, tudo de exercício, bicicleta, né? A intensidade do exercício, principalmente para quem quer emagrecer. Eu passei por isso, sei como que é, tá bom? No começo é difícil, não é fácil para quem quer emagrecer. Primeira coisa de você querer emagrecer é você tomar uma atitude. Você precisa tomar uma atitude, porque você tem pessoas que te amam. Então, você precisa tirar motivação para que você possa sair da sua zona de conforto, né? Porque eu nunca, até falei já para meus alunos e vou repetir aqui para vocês. Vocês nunca vão me ver criticando uma pessoa obesa, porque eu sei o que é, não é um processo fácil. As pessoas falam assim que você é gordo por isso, porque você escolhe ficar gordo. Não, é uma luta, né, por peso. Ainda hoje eu tenho luta, se eu passo um pouco demais do que eu deveria comer, né, já tem reflexo na balança, já no meu treino já tem interferência também. Então, assim, você nunca vai ver eu falando algo desse tipo para uma pessoa que tem dificuldade com o peso. Mas você precisa tomar uma atitude, sim. Isso é fato, né? Isso a gente precisa tomar atitude, porque eu vou dar o meu testemunho aqui bem rapidinho, né? Não estava no cronograma, mas eu sou ex-fumante, né? Antes de entrar para a igreja, não nasci na igreja, eu conheci a igreja através da minha esposa, e aí é uma outra história, uma longa história, mas eu conheci a igreja através da minha esposa, depois de 9 anos de casado que eu entrei para a igreja. Então, assim, foi um processo bem longo aí para explicar, mas é mais ou menos isso. E até então eu fumava, e aí eu peguei e parei de fumar. Por parar de fumar, onde eu fui descontar? Na comida, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu tenho ansiedade, já é algo meu, né? Então eu fui descontar o quê? Na comida. E aí, comendo, e tudo foi engordando até o ponto de ficar numa situação complicada. Passei no médico, fiz meus exames e deu alterado, eu precisava tomar uma atitude e melhorei aí a questão da alimentação. Só que chega um momento que a alimentação só não funciona e a gente precisa tomar um segundo passo, que é o exercício. Por mais que eu fechei a boca, de 115 quilos eu cheguei para 96. E de 96, travou. Eu precisava tomar uma atitude. E quanto mais intenso o exercício, melhor, né? Isso já fica uma outra dica aí. E quanto mais intenso for o seu exercício, então, para quem pensa em emagrecer, você precisa dar uma intensidade, mas é lógico, de forma gradual. Eu estou falando intensidade no exercício, não é você querer fazer exercício, tipo, correr 40 quilômetros na mesma intensidade. Não é isso. É você aumentar dentro do seu limite, mas o pouco que você faz, ele tem que ser intenso, né? Ter uma intensidade ali. Né? Até comentei na outra palestra que a caminhada precisa ser o quê? Caminhadinha, né? Não aquela que você vai ali comprar pão, mas você precisa caminhar acelerando ali seus batimentos, algo que te traga ali um cansaço, né? Então, você precisa ter o quê? Então, a pessoa que é obesa precisa tomar um pouquinho de cuidado com a questão de lesão também. Porque não é qualquer exercício que ela pode fazer. Por quê? Ela está sobrepeso. Então, ela precisa ter um cuidado especial na hora de fazer esses exercícios, né? Quando ela vai fazer um exercício, ela precisa tomar cuidado. Então, é algo que eu tomei muito cuidado quando eu passei por esse processo, tá? Então, primeiramente, a gente precisa trabalhar nossa mente. Então, o meu testemunho que eu cortei aqui, acabei levando para o outro lado, você precisa, para quem é obeso, primeiro precisa arrumar motivação, né? O que te move a cuidar da sua saúde. Eu vou falar o que me motivou. São as minhas filhas, a minha casa, um Deus que eu sirvo, né, primeiramente. Então, assim, o que te motiva a você começar a cuidar da sua saúde hoje, através da atividade física? Nós temos uma escritora chamada Ellen White, e ela fala que muitos acabariam negligenciando essa prática do exercício, né? Em um dos livros que eu li,
né, a ciência do bom viver, para ser mais exato, ela fala que muitos acabariam negligenciam o exercício, né? E normalmente nós cometemos esses erros não só na questão de estar obeso, né? De não fazer ali a atividade física, né? Deixar de lado, achar que talvez não tem tanta importância assim, mas nós negligenciamos também quando praticamos. Porque, na verdade, não é só aquele que não pratica, mas aquele que não pratica, mas aquele que pratica também, né? Aquele que pratica também. Porque falta de exercício faz mal, mas excesso também. O excesso também, né? O excesso, o exercício mal conduzido. Então, eu costumo brincar com os alunos assim, né? Com os meus alunos. Eu falo assim, olha, gente, exercício é igual comida, né? Deus fez uma variedade de comida, né? E você já viu aquela criança falando assim, eu não gosto de brócolis. Eu não gosto de cenoura. Eu não gosto de... Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. E muitas vezes nós cometemos o mesmo erro no exercício. Eu não gosto daquilo. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto de correr. Eu não gosto de pular. Eu não gosto... Gente, Deus fez uma variedade de atividades, né? Deus deu sabedoria a homens que desenvolveu aí atividades, né? Você tem hoje diversas modalidades, né? Bicicleta, corrida, corda, quem não gosta... Não é possível que dentro destes, todos aqui, você não se enquadre em algum, né? Nós temos ali natação, que, né? Se não tem natação, tem hidroginástica, e apesar de que, assim, a gente não pode nunca esquecer de que nosso corpo precisa de impacto. Por mais que você vá para a piscina, você precisa de arrumar alguma coisa à parte para você fazer exercícios com impacto, tá? Porque nós temos algumas células no nosso corpo que elas precisam do impacto para ser ativadas, né? Astoblastos é o nome da célula, né? Então ela precisa de impacto para ela ser ativada. Se você não tem um impacto, então, ou seja, ela não vai ser ativada. E aí o que acontece com o seu cálcio? Né? Ele vai indo para outras partes do seu corpo, menos para onde deveria ir. Então, muitas pessoas têm problemas e falta de massa óssea por falta de impacto. Nem se for uma caminhadinha, mas você precisa fazer. Nem se for uma caminhadinha de leve, né, que tem um impacto ali da caminhada, né? Mas você precisa fazer. Quando você vai para a academia e você levanta o peso ali, que você está levantando, nem se for o mínimo de peso, mas você está trabalhando ali o impacto de uma certa forma, né? Então, a nossa musculatura, o nosso, vamos pensar assim, nossa parte óssea, né? Ela precisa do impacto. E sem isso, você vai ter outros problemas lá na frente, como osteoporose, né? Seria uma delas aí, que é um problema que às vezes pega muita pessoa aí, e aí chega lá na frente, aí a pessoa fica lá dependente do quê? De tomar cálcio, né? Já viu aquelas pessoas que ficam lá tomando cálcio ali, comprimido, e elas ficam refém desses remédios, porque na verdade não cuidou antes. Você vai fazer uma pergunta? Ou... Pode falar. Enfim, aqui no Facebook tem algum problema fazer caminhada sem fazer alongamento? Então, aí vamos lá. Lembra que eu falei no começo assim? Eu vou falar o que eu faço. Vamos pensar assim: o Leandro vai fazer uma caminhada, beleza? Fica mais fácil. Vamos pensar no Leandro. Então, ele vai fazer uma caminhada, certo? Uma caminhada, você pode começar de forma mais leve no começo e tentar dar uma intensificada depois, certo? Uma intensificada. Então, você começa... Sabe aquela da caminhadinha de comprar pão? Né? Aí aquela serve, para isso ela serve, né? Aquela caminhadinha que dá para você conversar, né? Mas assim, eu sugiro que o alongamento você faça no final, que na verdade o alongamento ele é um caso à parte, ele deveria ser um caso à parte, tá? Ele é um caso à parte. Deveria ser feito sempre no final, uma forma de relaxamento, né? Normalmente a gente chama na educação física do famoso de volta à calma.
né? O famoso de volta à calma, que é o momento de você voltar ali à tranquilidade, à calma, né? Então, você fazer o alongamento ali. Já tem alguns estudos que comprovam que, antes de qualquer exercício, é o aquecimento primeiro. O aquecimento você pode fazer, sabe? Aqueles aquecimentos que a gente normalmente faz aqui, assim, ó, né? Movimentos que a gente fazia na escola, nos pés também, né? Mexer os pés. Você pode fazer uma caminhadinha no lugar mesmo, fazer aquele aquecimento no lugar, e aí depois você fazer o seu aquecimento, no final você encerra com um alongamento, tá bom? No finalzinho, vou dar para você terminar com alongamento. Até porque, é assim, ó, principalmente para aquelas pessoas que têm o desejo de no futuro correr, já vamos antecipar a essas pessoas que às vezes têm no futuro correr. Quando você começa um exercício, você sempre tem que terminar numa intensidade. Pensa assim, ó, eu começo no exercício com o aquecimento. No meio dele, eu tenho a fase principal. E no final, eu posso terminar ou com um alongamento ou diminuindo a intensidade do meu exercício, certo? Pensa comigo assim, ó. Então, vamos para a corrida. Eu vou correr de manhã, eu começo com uma caminhadinha de 5 minutos, ou alguns exercícios de aquecimento que a gente chama, talvez, de educativos, né? Exercícios educativos, e depois a gente começa no exercício em si. Então, vamos correr 5 quilômetros, tá? Corri os 5 quilômetros. Uma coisa que as pessoas fazem, e eu vejo muito isso na rua, e que é errado, você está vindo... Imagina você assim, estou correndo, né? Na minha velocidade ali, do meu máximo. Aí você escuta assim no seu... Eu tenho um reloginho que fala assim, 5 quilômetros, né? Me avisa que eu estou nos 5 quilômetros. Aí o que acontece com a pessoa normalmente? Escutou 5 quilômetros, o que você acha que ela vai fazer? Vai parar. Ela vai parar e vai diminuir ali. É errado. Imagina você está numa frequência cardíaca alta. Do nada, você para o exercício. O que vai acontecer? Você pode ter uma parada cardíaca. Você pode, não estou falando que você vai ter. Você pode ter uma parada cardíaca. Diminuir aos poucos a sua corrida. Então, você tem que terminar pelo menos mais 5 minutinhos numa caminhada, pelo menos. E uma caminhada, assim, intensa, né? Uma intensidade um pouquinho... Você não pode parar um exercício de uma vez, seja qual ele for, tá? Você precisa ali ter um tempo ali para o seu organismo voltar, né? Voltar ali à normalidade. Esses tempos atrás eu estava estudando e uma coisa que eu deparei é o fato de as pessoas normalmente perguntam para mim assim, professor, eu como e já vou correr, né? Eu como e já vou correr, mas não tenho problema nenhum. Ou depois que eu corro, eu preciso comer. Tanto antes quanto depois, 1 hora e meia, você tem que dar um intervalo para depois você conseguir consumir um alimento, depois da prática de exercício. Tá? Nunca você termina um exercício e você já sai comendo, tá? Você já sai comendo, você já sai... Nunca, tá? Porque nós temos um sistema digestório que ele, quando você começa a praticar, todo o seu sistema, ele muda, né? Posso fazer uma pergunta, professor? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. Em cima disso que o irmão está falando, aqui na nossa igreja Jardim Ciprés, nós estamos com um grupo que todos os domingos a gente está se reunindo para fazer educação física, né? Para fazer exercícios. E está sendo assim uma maravilha. Só que eu tomo muita água. Eu tomo muita água. O pós-exercício ou antes do exercício, o fato de você tomar água, não entra nessa regra da alimentação, né? Não, a água não, né? Ou a água, digamos aqui, um líquido que vai repor eletrólitos também, né? Não vou falar que é a marca, né? Não vamos fazer propaganda da marca, porque não está pagando para a gente, né, pastor? Não está pagando os royalties ali para a gente, mas brincadeira da parte,
não vamos falar a marca, mas nós temos ali alguns líquidos também que eu utilizo normalmente quando eu termino a minha corrida, também aqueles que para repor eletrólitos, né? Ainda mais quando eu corro intenso. Então, não entra na questão da alimentação, que a gente precisa se hidratar. Mas uma coisa que eu falei na última palestra, e eu irei repetir, que é sempre bom, às vezes, que a gente aprende, igual eu falo para os alunos, a gente aprende por repetição, né? Talvez uma coisa passa batido né? E tudo mais. Quando a gente vai praticar exercício físico, minha esposa acho que falou também na semana passada, mas vamos repetir. Sentir sede é patológico, tá? É patológico. Você não deveria sentir sede. Esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente sente sede, é o sinal de que seu corpo está com o nível de água muito abaixo, tá? Então, durante o exercício, você sente sede sim, mas não deveria também sentir em excesso. Uma das recomendações que a gente coloca é que pelo menos 1h30 antes do exercício, você tome pelo menos 500 ml de água, tá? 1h30 antes você toma 500 ml de água, porque durante o exercício você vai tomar pequenos goles, e não uma quantidade, porque depois assim, imagina você, eu estou correndo, aí eu começo a tomar água em excesso, de repente aquilo começa a chacoalhar no meu estômago, e começa a gerar um desconforto, gasto. Então, a gente precisa tomar cuidado um pouco com a questão de tomar muita água para não causar esse desconforto. É muito comum também, já aconteceu muito na academia, por exemplo, numa atividade que eu fazia com o pessoal, o HIIT, eu fazia um trabalho voluntário lá no Espaço Novo Tempo, né? Lá no terceiro ato. E lá era muito comum, já aconteceu, por exemplo, da menina chegar lá pra gente, chegou uma menina uma vez e aí ela começou a fazer exercício e ela desmaiou. E fazia 1 hora, não fazia nem 1 hora que ela tinha se alimentado. E ela desmaiou. Aí, né, fui verificar, a gente estudando e o conhecimento que a gente tem, a gente chegou... Por que acontece isso? Imagina você, como eu falei, o exercício muda. O seu corpo muda na hora que você está fazendo exercício. Aí você está com o estômago cheio, o seu corpo não sabe agora se faz exercício ou se faz ali a digestão do que você comeu. Então, ela acaba o quê? Acaba desmaiando ali, tendo uma indigestão, na verdade, né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado do antes e o após exercício também, tá? Às vezes a pessoa pensa só no antes, tem muitos que falam assim, eu antes não, mas depois que eu chego eu tenho que comer alguma coisa, né? Você pode até comer uma coisinha, mas tem que ser algo bem, bem de leve mesmo, só para colocar ali as coisas no lugar. Eu sugiro sempre partir para um líquido que tem eletrólitos, essas coisas assim que pode ajudar vocês, né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa aí, mas pode falar aí, pastor, se você tiver alguma pergunta. Bom, nessa parte de... Professor, pode prosseguir. Tá bom. É que tinha alguém comigo aqui, agora sumiu, né? Então, assim, são coisas que parecem bobagem, mas na hora que você vai praticar um exercício, faz muita diferença, né? Para quem está iniciando também, começa de algo... para quem está com sobrepeso, né? Começa com algo mais tranquilo, né? O professor ou alguém vai te acompanhar, ou se você vai fazer por conta própria, faça algo, começa com baixa intensidade. Lembra que eu falei lá atrás? Muitos desistem no meio do caminho, porque começa, talvez, de repente, querendo fazer algo que está, naquele momento, não é o indicado para ele, né? Então, ele precisa começar de forma gradual. Não adianta eu querer exigir dele como professor um atleta naquele momento. Ele precisa ser cuidado ali com carinho, e ele também precisa entender a ideia. Porque tem muitos que chegam na academia também, olha para o lado e fala, não, eu tenho que fazer igual o cara que está lá, mas o cara já está lá já há 15 anos na academia, e você está chegando agora, né? Ou você já está vendo uma pessoa correndo na rua, né? Outro dia eu estava conversando com um corredor, né? Que hoje meu mundo gira em torno da corrida, né? Porque eu faço muito isso fora, ou é escola ou é corrida, a minha vida. E ele falou para mim assim, eu já corro há 15 anos, ele é um senhor, né?
já corre já há muito tempo já. Então, assim, eu não vou conseguir comparar, né, a minha resistência com a dele que já corre já há muito tempo. E eu costumo dizer que exercício físico não é você querer ser mais que as pessoas, é você querer ser mais que você mesmo, tá? É você querer ser mais que você mesmo. E a cada dia você tem que se superar, né? Mas se superar, quando eu falo, não é se superar de forma não regular, né? Algo ruim, mas é ter ali o entendimento de que você precisa ir aos poucos, mas cada dia você precisa melhorar, né? Você precisa melhorar, né? Então, assim, eu começo com uma caminhada, né? Vamos começar com uma caminhada para quem está começando agora. Professor, quero começar com uma caminhada, não faço nada, fico sentado o tempo todo, estou olhando na televisão, só como pipoca e assisto televisão, e agora preciso começar alguma coisa na minha vida, tá? Mas não tenho condições financeiras nenhuma, não tem como eu entrar numa academia, não tem como eu entrar num local. Começa com uma caminhada, 20 minutinhos por dia, pelo menos um mês. Mas uma caminhadinha assim, 20 minutinhos, cravado, nem mais nem menos, tá? 20 minutinhos, contado no relógio, sabe? Aquele 10, aquele quando sua mãe falava assim para você assim, ó, 10 vai, 10 volta, né? Minha mãe falava assim para mim, né? 10 vai, 10 volta. Então, assim, é mais ou menos isso. 10 para ir, 10 para voltar. Nada mais do que isso. Começa aos poucos, né? Uma caminhadinha, lógico, com uma intensidadezinha dentro do seu limite também. Aquela caminhadinha que você começar a sentir ali o coração daquela, né, daquela chacoalhadinha de leve, sabe? Já começa ali. Com um mês, você aumenta para 25, depois mais um mês para 30. Começa de forma gradual, nunca esquecendo também que você precisa fazer fortalecimento. Outra coisa também que eu gostaria de falar, e não posso deixar jamais de falar para vocês, é um alerta, tá? É um alerta. Hoje nós temos nas nossas praças aqueles aparelhos, tá? Aqueles aparelhos que a prefeitura coloca, né, e tudo mais. Cuidado com eles, tá? Toma um pouco de cuidado, porque tem a forma certa de você utilizar eles. Não é de qualquer jeito também. Uma coisa importante, né? Da outra vez eu ia até comentar isso, mas acabou dando certo, porque hoje o tema da palestra é questão de lesões, né? E o que eu preciso tomar alguns cuidados para você evitar lesões. Toma cuidado com esses aparelhos que temos aí nas praças públicas, né? Tem que tomar cuidado até para utilizar, tá? Às vezes eu já vi pessoas que têm um hábito de utilizar e hoje está com problema de ombro, até mesmo com problema de joelho, mas por quê? Por conta e principalmente pessoas de mais idade, né? Têm o hábito de utilizar esses aparelhos. E assim, pessoas de mais idade têm que ter um pouquinho de mais de cuidado com algumas coisas, né? Até porque a cicatrização dele já não é mais a mesma, né? Toda a recuperação para o idoso demora um pouco mais, já não é da mesma forma de quando você já é mais novo. Então, eu vejo muitas pessoas idosas nesses aparelhos e, assim, é legal, é bacana, mas tem que se informar direito de como utilizar, de como fazer direitinho para que você não possa ter problemas com eles no futuro, tá? É uma coisa muito séria e, assim, às vezes eu vejo até crianças brincando em cima deles e aqueles aparelhos ali pode trazer problemas ali. Aqui na frente de casa mesmo tem esses aparelhos aí e às vezes eu fico olhando e falo, não é coisa boa, né? Não é legal. Tem que saber, porque assim, nós temos no nosso corpo, nós temos todo exercício, ele tem uma biomecânica, né? Então, a gente tem um jeito certo de você fazer o exercício, né? A forma correta de você fazer um agachamento. Até um simples agachamento, ele precisa ser feito de forma adequada. Você, até mesmo para correr, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de corrida, pronado, né? Supinado, pronado, né? Até na hora de correr, tem pessoas que têm o hábito de correr de forma que não é legal. Por exemplo, não sei se vocês já
já ficaram sabendo de pessoas que já ouviram falar, eu corro, mas eu corro com o calcanhar, né? Eu corro com o calcanhar, né? Faz aquela pisada com o calcanhar. Nosso calcanhar, na verdade, vamos dizer assim, de uma forma um pouco mais grossa falando, é como se fosse uma espécie do seu freio. Quando você corre com o calcanhar, você trava a sua corrida. Em vez de você ter uma passada um pouco mais leve, não, você trava ela. E aí você pode causar lesões de joelho por conta de uma corrida dessa forma. Porque imagina, você correndo com o calcanhar o tempo todo, aquilo vai gerando impacto na sua articulação, né, do seu joelho, e seu joelho vai indo embora, né? Nossa passada correta tem que ser completa, né? Plantar, empurrando, maravilha, né? Você pode perceber que quando aqueles corredores, como o Bolt, por exemplo, aquelas corridas de 100 metros rasos, normalmente nem com a planta do pé total ele só usa a ponta dos pés. Vocês já perceberam isso? Alguém já percebeu isso? Então, assim, sempre com a pontinha dos pés. Então, toda a forma de corrida precisa você fazer exercícios educativos. Uma coisa que eu gostaria de falar também, na questão da corrida, os exercícios educativos de passada ajudam muito. Quem pretende um dia fazer corrida ou melhorar a corrida, ajuda bastante. Outra coisa que forma também que as pessoas cometem, assim, durante o exercício, não sei se alguém já percebeu quando a pessoa está correndo com as mãos na frente, né? Com as mãos na frente do corpo. É uma forma errada de você correr. Você precisa correr com as mãos na lateral do seu corpo mesmo, né? É que eu estou num espaço aqui pequeno, então, né? Tem gente que tem hábito, começa a perceber na rua algumas pessoas que estão correndo, às vezes, isso daqui atrapalha o seu desenvolvimento na corrida, é como se segurasse você na corrida. Então, tem algumas coisas que são pequenos detalhes e que isso tem como trabalhar como exercícios educativos em casa. E tem várias coisas na internet, coisas boas, tá? Tem bastante coisa ruim também, que ajuda a melhorar isso daí. Uma coisa legal também que eu gostaria de falar também, há muitas perguntas, e aqui ninguém ainda perguntou, sobre o tênis, né? Você fala assim, professor, mas eu conheço gente que gasta aí R$500 e quando o tênis começa a ficar um pouquinho mais velho, vai lá e troca de novo, né? E já vamos entrar um pouco na economia, tá, gente? Quando eu fiz educação física, lógico, né, eu estava começando na educação física, e minha professora de fisiologia, ela falou da corrida, né? E ela falou assim, que já tem alguns estudos que, na verdade, quanto mais velho o seu tênis ficar, melhor. E não jogar ele fora. Porque, assim, o tênis, você compra ele novo. Só que à medida do tempo que ele vai passando, ele vai ganhando forma do seu pé. Né? Ele vai ganhando forma do seu pé. E aí, quando ele ganha a forma do seu pé e que ele vai ficar bom para você, aí você pega e joga ele de canto. Achou que ele ficou velho, né? Que já não vai servir mais. E não, e aí é momento de você começar a usar ele, porque ele já pegou ali o formato da sua pisada, ele já pegou o formato do seu pé ali, né, em questão de conforto também. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, tá? Então, se você está pensando em começar a pegar numa corrida ou fazer uma caminhada, não despreze o seu tênis um pouco mais velhinho, tá? Lógico, quando ele chega num momento também que não tem mais jeito. Chega uma hora que o meu também já não tem mais como, eu tenho que jogar fora e comprar outro, né? Mas não pense você que só a pessoa começa numa atividade, ela tem que comprar tudo novo. Não é necessariamente você precisa fazer isso, apesar de que, assim, já existem estudos que comprovam que você nem só com uma sola de proteção já é o suficiente para você realizar uma corrida. Então, não necessariamente você precisa comprar aquele tênis com um amortecedor e não sei o que e tal. Não. Porque o que vai evitar a lesão em qualquer exercício é a forma que você conduz ele, tá? A forma que você conduz ele. Então, existem exercícios que você, para correr, você precisa correr de forma correta, né?
postura certa, tenha o jeito certo de você ter a pisada, né? Então, isso vai ajudando a evitar lesões, né? Ter a forma correta de você começar um exercício numa academia. Tem muitas pessoas que partem hoje para o CrossFit, né? Cuidado nos CrossFit também, tá? Cuidado nesses CrossFit. Tem muitas pessoas que estão partindo para ele, porque não que eu estou pregando contra, não é isso. Estão tomando cuidado, porque em tudo precisa tomar cuidado. Não é só no CrossFit. Quando você vai numa academia convencional, né? Também. Numa natação, também. Tudo precisa ter o seu cuidado. Porque você precisa fazer os movimentos adequados, né? E se o professor não for uma pessoa legal para te acompanhar, aquilo vai acabar te prejudicando em vez de te ajudar, né? Tem muitas pessoas que eu conheço de CrossFit que chegando no CrossFit e hoje está com problema de ombro, está com problema de joelho, e isso acaba tendo muitos problemas também, tá? Então, vamos tomar cuidado aí nas escolhas que a gente faz, porque isso pode interferir, sim, na sua vida no futuro, tá? Então, a ideia do exercício é trazer o lado bom, né? Eu falo assim, se você entrar na academia com a cabeça de que eu preciso emagrecer, tá errado, tá? Você precisa entrar na academia com a mente que você vai ter que você está em busca de uma boa saúde. Emagrecer, corpo bonito, isso é uma consequência, né? Uma consequência, é fruto dali do seu esforço, da sua dedicação, do seu tempo disponível para você praticar atividade física. Isso é tudo consequência, né? É lógico que a alimentação, ela tem sempre que andar junto. Não tem como você separar uma coisa da outra. Então eu faço exercício, eu posso comer o que eu quero? Não. Eu faço exercício, mas ainda tenho que continuar cuidando daquilo que eu estou comendo também. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida se você não comer adequado e não... irmão, mas eu como saudável. Eu como arroz integral, mas, irmão, você come em excesso. Então, você pode continuar comendo arroz integral, ser vegetariano, né, lacto-vegetariano. Se você continuar comendo em excesso, não vai te adiantar de nada. Você precisa ter a temperança. E isso faz parte também de uma boa vida também. Não sei se o nosso tempo já está se esgotando, se já se esgotou. Tem alguma pergunta aí? Oi, professor Leandro. Não, a gente tem mais 5 minutinhos. Certo. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Só um minutinho, professor. Só um minutinho. Tá. Ok. Só um minutinho. Deixa eu mexer aqui sem querer. Só um minutinho. Apertei o botão errado aqui. Só um minutinho. Só um minutinho aqui. E para de jogar o tênis fora, viu, pastor? Economizar, Eu tava esse negócio do tênis aí é verdade. É algo que as pessoas às vezes não dão muita importância para isso, né? Acha que a gente, o tênis, tem que comprar tênis novo o tempo todo e sai gastando. A gente tem que pensar no bolso também, né? É óbvio que você comprar algo pro seu conforto é bacana, tudo, mas né, já com 2, 3 usos, aí você vai lá e já troca, né? Enfim, o nosso tênis, ele tem pessoas que acabam achando que qualquer probleminha que dá no tênis, somente o meu, por exemplo, né? A minha passada, ela é pronada, né? Ela é pronada, então ela gasta mais de um lado só do tênis. Então, se eu for levar tudo por isso, eu vou comprar tênis a cada 15 dias, né? Então, cada 15 dias eu estou trocando de tênis. Né? Se eu for levar ali da forma... Então, assim, a gente precisa dar tempo para o tênis se adaptar com a nossa passada, com a questão de se adaptar ali com o seu pé também, né? E aí dá para... Uma forma de evitar aí também gastos. É uma coisa importante, pessoal, porque, assim, isso irmãos, é importante, pessoal, porque, enfim, é importante a gente colocar, e eu gosto sempre de repetir, aquecimento é fundamental para qualquer atividade física, tá? Se de tudo que eu falei até aqui,
você não entendeu nada. Se você entender pelo menos isso, eu já ganhei meu dia, tá? Aquecimento é fundamental para qualquer prática de qualquer coisa que você for fazer. Qualquer coisa. Aquece seu corpo de forma bacana, né? Articulação, alongamento. Vamos lá, vamos partir para o alongamento, que já estava deixando de falar, falei meio que por cima dele. Na verdade, o alongamento, ele é um caso à parte. Ele ajuda ele ajuda de várias formas. Para evitar lesão, melhorar a sua flexibilidade, ele ajuda na circulação sanguínea, né? Então, assim, tem vários benefícios na questão do alongamento. Ele pode ser feito após o exercício? Pode, mas o ideal do alongamento deveria ser o ideal mesmo, bacana, para você ter todos os benefícios do alongamento, o ideal seria você fazer ele à parte, como se fosse um exercício à parte mesmo. Não sei se alguém já foi numa academia, ou se alguém já teve esse contato, que tem, normalmente nas academias tem uma aula só de alongamento. Alguém já participou de alguma aula de academia só de alongamento? Não sei se alguém já participou alguma vez. Normalmente, tem nas academias uma aula só para alongamento. Por quê? Porque é uma coisa que você deveria se preocupar com algo à parte. Seria uma segunda parte do seu exercício do dia, digamos assim. Deveria ser algo à parte, para você melhorar ali, trabalhar cada parte do seu corpo, membros superiores, membros inferiores, né? Fortalecimento da lombar também, pessoal, não posso esquecer disso, tá? Hoje nós temos muitas pessoas com hérnia de disco, essas coisas assim também, e que esquecem de fortalecer a lombar, tá? Esquece de fortalecer a lombar. E até mesmo para corrida, essas coisas é extremamente importante. Então, aqueles exercícios para melhorar a nossa lombar, eles são extremamente fundamentais também. Tem alguns exercícios, por exemplo, né, as pessoas fazem, né, e você põe um negócio no chão e você sobe, né, aqui em cima, aqui, né, que eu não tem como fazer aqui, mas a gente vai fazer uma aula de mais prática, né, pastor? Porque educação física tem que ser prático, pastor. Educação física tem que ser prático, pastor. Né, para a gente mostrar na prática. Não, é isso aí, professor. Mas olha, professor, muito obrigado. Mais Eu que agradeço por uma mais coisa uma vez. que eu queria acrescentar. Tem uma perguntinha aí, irmã Fabiane, que está no Face da Sheila. Você pode passar para o professor? Calma aí, deixa eu ver aqui. É que eu não tô vendo dela, não, pastor. É bem antes, Então, eu né? faço aqui. Pode deixar que eu faço. Tá, por favor. Professor, o Pilates entra como um tipo de alongamento? O Pilates? O Pilates, ele é um caso à parte, tá? Até porque, assim, eu não vou entrar muito, assim, específico na questão do Pilates, porque ele para as áreas de educação física, ele é um curso à parte. Na verdade, normalmente, um fisioterapeuta pode estudar isso, então ele é um assunto, digamos, que precisa ali de um estudo um pouquinho mais diferenciado ali. Tanto que para você poder abrir uma clínica de Pilates, né, um estúdio de Pilates, para ser mais exato, você precisa ter ali um estudo à parte, tá? Mas ele mexe bastante com alongamento, sim, né? Mas ele mexe com outras coisas também, fortalecimento abdominal. Então, tem bastante coisa que trabalha no Pilates, tá? Não é somente a parte de alongamento, não, tá? Mas ele é um trabalho, ele é um pouquinho à parte aí da educação física, porque tem um curso específico que você tem que fazer para você estar autorizado a fazer ele. Ok. Pastor, E no Pilates, eles orientam a gente a também fazer academia. Eles dão essa orientação. Trabalha alongamento, trabalha fortalecimento, a gente faz, trabalha fortalecimento muscular, mas eles também acham importante, o que a gente faz é com fisioterapeuta, mas ele também não descarta a academia. Isso que você está falando é importante, professor. Trabalha fortalecimento muscular, é muito interessante o trabalho deles, porém não descarta a importância da academia.
Luizinho. Sim, exatamente. Pastor, não, eu ia falar aqui, pastor, sem a minha filha saber, sem a autorização dela, ela é fisioterapeuta, né? E ela dá aula de Pilates. Se o grupo precisar um dia, a gente pode chamar ela para vir trazer uma palavra só sobre o Acho que assunto. seria mais interessante ali, porque assim, porque existem algumas áreas que você precisa algumas coisas, você tem que ter um conhecimento mais específico, um estudo. Possivelmente ela foi estudar sobre isso, né, irmão Luizinho? Só para você confirmar o que eu acabei de falar, né, para não deixar uma resposta meio vago, mas tem que ter um curso à parte, o Pilates é um outro mundo, pessoal, né? Não, irmãos, é um outro mundo mesmo, é um outro mundo. Já foge um pouquinho, tem que ter um conhecimento mais, aí eu não vou mentir, já foge um pouquinho dos meus conhecimentos aí, para ser alguém que trabalha com isso, que é uma forma totalmente diferente aí. Mas tem sim, tem fortalecimento, trabalha bastante abdominal. Eu converso com algumas pessoas que mexem com isso, alguns amigos, né? Mexe bastante com flexibilidade também, mas para ser mais específico com isso, talvez a filha do irmão Luizinho possa ser mais clara. Ok, então, beleza. Professor Leandro, muito obrigado. Eu que Mais uma agradeço. vez, foi de grande valia para a gente. Muito obrigado mesmo pelas dicas, tá ok? E a gente já está encerrando aqui mais uma live, Só tá uma bom? palhinha, amor, que dentro do que o professor Leandro falou, professor, aquilo que você falou sobre fortalecimento, né, muscular é algo muito, só reforçando o que você disse, é muito importante. Tem uma moça que a gente conhece e ela falou, ela tem joelho lesionado, ela tem um monte de problemas, de desgaste. E ela falou assim, o caso dela é cirúrgico, e ela falou assim, só que eu não fui para a cirurgia porque eu trabalho em fortalecimento. Então, o joelho dela tem desgaste, mas como ela trabalha esse fortalecimento muscular, então não dá sobrecarga no joelho, aquele impacto, as coisas que ela faz. Então, isso daí é o que ajuda ela a passar sem a necessidade da cirurgia no momento. Se ela não trabalhasse isso, o fortalecimento muscular, com certeza o caso dela, ela não sobreviveria sem a cirurgia. Mas o caso sobreviver, assim, questão de dor, né, dos desconfortos e tudo mais. Mas assim, ela diz que o que ajuda, e ela não sente dor, ela não sente porque ela trabalha essa questão do fortalecimento. Eu achei muito interessante quando ela falou. E quando ela disse um monte de coisa que ela tinha, eu fiquei assim chocada. E daí ela falou que o que ajudava era a questão da academia, esse fortalecimento muscular. Sim, e assim, Proelen, quando a gente fala em fortalecimento, as pessoas já pensam assim, ter que levantar um monte de peso, não é isso, tá? Para você ter uma ideia, pensando um pouquinho nos idosos, que é importante a gente falar também, a gente normalmente professores de educação física, nós professores de educação física, a gente faz um trabalho com eles com pezinhos leves, sabe? De 1 quilo, 2 quilos, para fortalecer ali. Então, às vezes, você não precisa levantar aquele montão de peso, né? Até porque depende do seu objetivo e tudo mais. Às vezes, quanto menos peso, melhor, né? Para perca de peso, por exemplo. Tem gente que fala assim, vou para academia, quero perder peso, aí coloca aquele monte de peso. Não, eu tenho que diminuir o peso e aumentar as repetições, né? Aumentar as repetições, para daí sim você começar a ter ali a perca de peso. Então, eu não aumento a minha carga de peso, eu diminuo a quantidade, eu falo em peso, tá? Em peso, 10 quilos, 20 quilos, eu diminuo o peso e faço mais repetições. E não fazendo menos repetições com mais peso, normalmente quando as pessoas querem fazer uma hipertrofia, por exemplo, né? Então, com o idoso, por exemplo, a carga é menor, né? E aí precisa fortalecimento. Fortalecimento é muito importante para evitar lesão. E às vezes as pessoas deixam isso de lado, né? E aí, assim, não é no momento, às vezes é a longo prazo ocorrem os problemas aí. E aí, quando vem o problema, aí você fala, poxa, poderia ter fortalecido. E às vezes não precisa perder muito tempo também, é coisa de 20 minutinhos. Eu faço fortalecimento na academia 3 vezes na semana. Só que naquele dia eu não corro, eu não faço nada, eu só vou para fazer fortalecimento. E no outro dia eu corro. Então eu divido o meu tempo assim, né? Para conseguir dar conta aí de tudo.
Muito bom, então. Professor Leandro, muito obrigado mais uma vez. Mais uma vez, Agradeço, muito obrigado mesmo por ter tirado esse tempo para estar ajudando a gente aqui. Quero agradecer aí a irmã precisar, estamos Fabiane, aqui, parceiro. que é coordenadora aí do projeto Renova, aqui da nossa igreja de Diadema. Luizinho, um abraço para você, Luizinho. Feliz em te ver, Luizinho, de verdade. Um abraço aí. Apesar de ser você, a gente ama você, Luizinho. Apesar de ser você. Um abraço para o povo do Jardim Ô, Ciprés. Fabiane, quando o Jorge me batizou, a Ellen queria que ele me afogasse, viu? Você vê quanto ela me ama. Ela brigou com ele, eu fiquei sabendo depois que ela brigou com ele porque ele não segurou mais tempo lá dentro do tanque. Ó, Luizinho, quem vai te rebatizar sou eu. Cuidado, viu, Fabiane? Isso aí é pequeno, mas é ruim, viu? Mislaine, um abraço. Vera Lúcia, Gil e todos vocês aí conectados com a gente aí no Facebook. Muito obrigado pela sua presença, por estar conectados aí com a gente. Espero que tenha sido de grande valia. E daqui a pouquinho, às 17h30, nós temos uma outra live com receitas saudáveis com a nutricionista Tânia Cardoso, tá bom? 17h30. Então, vocês estão convidados também, tá ok? Professor, muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer uma oração? Obrigado, pastor. Pastor, antes da oração, eu posso falar assim com a Carolzinha, se for o caso, um dia, dela vir dar uma palestra sobre Pilates, viu? Claro. Ela ajuda a gente lá na nossa igreja lá. Com certeza ela aceitaria o convite aí. Se o irmão precisar, eu converso com ela, tá bom? Vamos combinar sim, Luizinho. Muito bom, obrigado, viu? Valeu mesmo, obrigado. Será muito Fiquem todos com Deus, um feliz sábado. Feliz sábado. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Te agradecemos, Pai querido, pelas bênçãos, pela vida, por estas orientações que tivemos do professor Leandro. Que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dirigindo a vida. E, Pai querido, te agradecemos porque o Senhor fez um corpo, nos deu um corpo tão maravilhoso, tão especial, como o salmista Davi ele diz, né, de forma assombrosa nós fomos formados. Ajuda-nos a ter melhor consciência, a praticarmos mais exercícios, a termos mais temperança, para que tenhamos uma saúde física melhor, e não somente uma saúde física, mas uma saúde mental e espiritual também. Nos abençoe, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Obrigada, Deus abençoe gente. vocês, viu? Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Obrigado, obrigado, pastor. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau para vocês. Tchau.